Então, se muita gente fala para você, olha, você precisa atender mais, você precisa captar mais pacientes, você precisa atender, você precisa estender o seu horário, você precisa trabalhar dia de sábado, você precisa, enfim, atender mais para aumentar seu lucro, eu te digo que não é necessário você atender mais para aumentar o seu lucro, a sua lucratividade. Nós vamos discutir isso hoje aqui e eu vou te explicar o porquê que isso é uma mentira. Por que atender mais não aumenta o seu lucro? O que aumenta o seu lucro são vários processos que estão por trás de atender mais. Então, vamos começar a debater aqui. Tem muita gente que fala assim, Flávia, eu tô começando agora, montei um consultório recente e eu preciso agora encher a minha agenda de paciente. Eu também concordo que você precisa criar essa base aí. Você precisa no início captar, fazer seu nome, forçar a indicação. Você precisa lotar os seus horários. Mas lotar os seus horários não significa abarrotar de gente. Não significa que você tem que ter todos os horários completos. Ou seja, que você vai chegar no consultório, vai ter paciente desde o primeiro horário que você entrar e até o último horário que você sair. Se você já começa desse jeito, você está começando errado, tá? Então, atender mais pacientes, colocar a agenda todinha, das 8 da manhã até 8 horas da noite, de procedimento não vai aumentar a sua lucratividade. Pelo contrário, vai diminuir, porque você não vai ter tempo suficiente para avaliar vários fatores, vários indicadores. Quando você vive na correria, quando você tá só atendendo, você não tem tempo para olhar para coisas importantíssimas que vai ditar o seu sucesso financeiro. Então, é extremamente importante que você separe um tempinho do seu dia de atendimento para focar na parte administrativa. Então, atender mais pacientes vai melhorar o seu lucro? Não, vai piorar o seu lucro. Vai vazar dinheiro o tempo todo, pode até ganhar mais, pode até faturar mais, mas o seu lucro, ou seja, aquilo que sobra, ele vai ser menor. E eu vou explicar tintim por tintim por que essa teoria da Flávia, da conspiração, ela segue um raciocínio lógico, tá? Então, não fui eu que inventei isso aqui, mas é o que eu acredito, é o que eu já testei, o que eu já senti escorrer dinheiro pela minha mão aqui quando eu atendia mais, certo? Quando você pensa em atender mais, lotar a sua agenda, ter muita gente saindo pela janela, vamos dizer assim, você pode e deve, no caso, aumentar o seu faturamento. Entra mais dinheiro no consultório, porque eu tô atendendo mais pessoas, eu tô tendo mais pacientes, eu estou faturando mais. Mas faturar mais significa lucrar mais? Não significa. Porque quando a gente fala de faturamento, a gente está falando apenas de receita, a gente está falando apenas do que entra, mas a gente não está em nenhum momento falando do que sai. E para você pensar no seu lucro, ou seja, aquele real dinheiro que você vai levar para sua casa, você tem que olhar esses dois indicadores. Não basta você olhar apenas o que você fatura. Você não pode olhar apenas para o que você ganha. Você tem que levar em consideração aquilo que você gasta. E quando você não tem tempo de cuidar das suas finanças, quando você não tem tempo de olhar para aquilo que é seus gastos, para aquilo que é suas despesas, você deixa dinheiro na mesa. Se você compra despreparado, paga mais, você gasta mais. Se você deixa um boleto vencer, por exemplo, nossa, não lembrei que hoje tinha que pagar tal boleto, você paga juros, então o seu lucro diminui. Então entende que tempo e planejamento é extremamente importante para você economizar, para você conseguir olhar para todas as suas despesas e todo o seu custo. Então não olhe apenas para o seu indicador de faturamento, porque ele não tem nada a ver com o seu lucro. Tem tudo a ver quando você lança as suas despesas juntas. Mas isoladamente, isso não vai te trazer maior lucratividade. Quando a gente atende mais pacientes e a gente tem os nossos horários todos preenchidos da agenda, de 8 horas da manhã até 8 horas da noite, que seja o seu último horário, você não tem tempo nenhum para olhar para tudo aquilo que é administrativo. Ou seja, você não olha o seu financeiro, você não olha as contas a pagar, você não tem tempo de olhar para o que a sua secretária está fazendo, você não tem tempo de acompanhar alguma campanha que você esteja realizando, você não tem tempo de supervisionar, você não tem tempo de nada, nem de fidelizar os seus pacientes. Então, isso, consequentemente, vai diminuir o seu lucro, certo? A gente vai debater cada um deles e eu vou falar por que cada uma dessas esferas
é importante na sua margem ali da lucratividade final do seu consultório, beleza? Então, quando você tira um tempo para fazer gestão, quando você tira um tempo do seu atendimento para cuidar da parte administrativa, para cuidar dos processos, para cuidar das pessoas, ou seja, da sua secretária, do seu funcionário, quando você tira esse tempo, você consegue treinar a sua equipe, consegue sentar com a sua secretária, avaliar o atendimento dela, você consegue corrigir algumas coisas que não estão legais aí durante o atendimento, seja telefônico, seja pessoalmente. Você tem tempo, gente, você tem tempo. Muitas vezes você está na sua sala de atendimento, com a sua porta um pouquinho entreaberta e você escuta a sua secretária, por exemplo, falando com algum paciente por telefone. E aqui naquele momento você sente aquele frio na barriga. Ai, meu Deus do céu, ela não podia falar desse jeito. Ai, meu Deus do céu, ela podia ter mudado a forma de falar. Ai, meu Deus do céu. Você consegue, naquele mesmo momento que você está atendendo, interromper ela e corrigir? Gritar com o paciente na cadeira? Ô, fulano, vem cá, ó, não é pra falar assim, não. Você não consegue. Senão você tá sendo errado, você não tá agindo com forma ética ali com o seu paciente na cadeira. E aí, o que acontece? Aquele paciente, ele sai. Quando ele sai, você tem tanta coisa pra pensar em preencher o prontuário dele, em falar pra ele quando que ele tem que remarcar, por que ele tem que remarcar, você tem que dar recado pra sua secretária, tem que sair correndo pra organizar a sala ali pra atender o próximo paciente. A última coisa que você lembra é de falar do erro da sua secretária, de comentar com ela. Muitas vezes você pode até lembrar e falar assim, nossa, depois eu preciso falar com você. E ó, passa dia, rola dia, você esquece de falar com ela. E aí, o que acontece? No outro dia, ela fala exatamente aquele mesmo script no telefone. Você sente de novo aquele frio na barriga e você fala, nossa, eu não falei com ela. Hoje, sem falta, eu tenho que falar. E aí, quando você vê, passa dia e volta dia e ela tá fazendo a mesma situação. Isso quando você tem a oportunidade de ver, porque na grande maioria das vezes, você nem enxerga o que tá sendo feito lá na recepção. Quando você tira um tempo do seu atendimento, ou seja, você atende menos, você tem tempo de fazer gestão. E dentro do seu tempo de fazer gestão, você tem tempo de treinar a sua equipe, porque você destina um tempo para aquilo. Se você tira meia hora por dia, você consegue segmentar. 5 minutos vai ser com a minha secretária, 10 minutos vai ser com a minha secretária. É muito importante que você faça esse planejamento, para você anotar num papel tudo que você vê de errado, para você anotar num papel tudo que você precisa corrigir. E a sua secretária treinada, o que acontece com ela que isso vai impactar o seu lucro? Vai acontecer que ela vai fidelizar mais seus pacientes, porque você, ao treiná-la, você consegue, enfim, olhar para os seus processos de fidelização e avaliar. Será que dessa forma que ela está tratando, eu estou fidelizando meu paciente? Será que meu paciente está sendo encantado em todo o atendimento, em toda a parte ali que ele entra no meu consultório, que ele tem consulta comigo, ele está sendo fidelizado? Então, isso aumenta a fidelização e, consequentemente, o seu lucro. Paciente fidelizado te indica mais. Paciente fidelizado aumenta a sua indicação. Aumentando a sua indicação, você tem novos pacientes, novos pagantes. Isso, consequentemente, vai aumentar o seu lucro. Uma equipe bem treinada, ela te eleva no sentido de motivação, de engajamento. Isso muda o jogo do seu consultório. Se você tem uma secretária que tem a carinha ali, carrancuda, ou então fala muito baixo, ou então ela tá abalada, triste, sei lá, ou então ou é indiferente, isso muda o jogo do seu consultório. Se você tem uma secretária feliz, que já dá aquele bom dia, com muita energia, aquele boa tarde, isso faz aumentar também a sua fidelização. O que mais, Flávia? Você falou que se eu tirar um tempo para fazer gestão, eu consigo ter um tempo com a minha secretária, tendo um tempo com a minha equipe, eu consigo fidelizar mais paciente, eu consigo aumentar a minha indicação, que isso vai me trazer mais dinheiro, e eu consigo ter uma equipe mais motivada e engajada, que isso também vai aumentar o meu encantamento e, consequentemente, o meu lucro. O que mais que esse tempo pode me trazer? Bom, se você tem o tempo para fazer gestão, se você não está atendendo 100% do seu tempo, você consegue pensar em estratégias de campanhas. O que é isso? Pensar, poxa, o que eu posso fazer esse mês de estratégia para aumentar o meu faturamento? Claro que se você aumenta o faturamento, consequentemente, se você tem uma boa gestão, você aumenta seu lucro. Mas se você ter tempo aí para pensar no que fazer e como fazer de forma certa, você aumenta o seu lucro. Eu preciso aumentar o meu lucro em 5 mil esse mês, Flávio. Então eu preciso aumentar o meu faturamento em 10 para, consequentemente, aumentar meu lucro em 5. O que eu posso fazer? Claro, você vai sentar, você vai ter tempo para isso, você não vai estar atendendo o paciente 100% do tempo. Você vai olhar para os seus números e pensar o que eu posso fazer dentro da minha realidade que vai aumentar o meu faturamento. Eu posso solicitar isso para meus pacientes? Eu posso oferecer uma campanha assim, assim, assado? O que eu posso simbolizar nesse mês? Quais estratégias? Flávia, mas como assim que você pensou nessas 10 ações? Gente, de verdade, eu parei 2 horas
do meu dia, eu sentei para escrever aquele post e saiu 10 ideias de ações. Se eu tenho 2 horas que seja no meu dia, no meu consultório, eu vou pensar em 10 ações e não somente pensar em 10 ações, eu vou formular isso, eu vou planejar isso, eu vou falar, bom, então do dia tal ao dia tal, eu vou fazer assim, assim, assado. Quando eu vou fazer uma reunião com a minha equipe e eu quero delegar a meta do mês para elas, e independente, né, da equipe toda, eu separo a meta por setor, eu sento 1 hora do meu dia ou 2 horas do meu dia para planejar tudo isso. Então, eu formulo a campanha do mês todinho para cada setor da minha equipe. Então, eu tiro quanto tempo para fazer isso? 1 hora no dia, 2 horas, meia hora num dia, mais meia hora no outro, meia hora no outro, e eu vou fazendo por setor, mas eu preciso tirar tempo. Se eu atender 100% do meu tempo, você não vai ter estratégias de campanha. Não tem. A não ser que eu te entregar uma pronta. Mas muitos dali não sabem como executar. Não pensam em como executar. E o que adianta você criar uma estratégia que não tem um objetivo certo? Que tem um objetivo que vai te levar ao seu resultado? Porque antes de você criar uma campanha, você tem que pensar qual que é o objetivo dessa campanha. Para que eu quero fazer essa campanha? Qual que é o objetivo dela? O que ela vai me trazer? Como ela vai me trazer? Através de quem ela vai me trazer? Então é importante você avaliar o processo todo. E para isso, você não pode atender 100% do tempo. Porque se você atender 100% do tempo, mais uma vez, você não vai ter tempo para criar essas estratégias. E nem, muito menos, olhar para os seus números que vão te dizer aquilo que está mais gritante no mês. Nossa, Flávia, pelo amor de Deus, aumenta aqui, porque tá cruel aqui esse resultado. Então, se você não tirar esse tempinho para olhar, você não sabe nem qual objetivo você tem que criar nas suas estratégias aí de campanha, certo? Então, com o tempo de gestão, que você não vai atender 100% do seu tempo, você já conseguiu um horário para treinar a sua equipe, que vai aumentar a fidelização dos seus pacientes, você já conseguiu um tempo para pensar em estratégias de campanha que vai aumentar o seu lucro, e você vai pensar em estratégias de quê? De captação. Captação vai aumentar o seu lucro? Sim, vai aumentar o seu lucro. Paciente novo sentado na sua cadeira, paciente novo pagante, certo? Mas se você não tiver o tempo, se você estiver atendendo 100% do tempo, você não tem tempo de fazer captação. Flávia, captação que você fala? Qualquer tipo de captação, seja através do marketing digital ou seja através dos seus próprios pacientes internos, através da sua base. A própria base de pacientes que você tem é uma base fornecedora de novos pacientes. Flávia, como que eu faço uma captação interna? Como que eu faço uma captação com os meus próprios pacientes sem ter que usar o marketing digital? Se você tem aquele tanto de ficha de paciente que você já tratou há muito tempo atrás, ou então há um tempo atrás, há 6 meses atrás, você tem que trazer esse paciente de volta para o seu consultório. Isso é uma captação, não deixa de ser. Só que é uma captação interna, onde você está usando a sua própria base para trazer eles novamente. Você não está esperando que esse paciente volte. Ele já terminou o tratamento dele, mas muitas vezes ele precisa de voltar. Ou você vai ficar esperando ele bater na sua porta, né? Se você é desse dentista que espera bater na porta, é por isso que você não entende porque sua concorrência está indo bem e você não. Porque os que vão atrás dos pacientes é aqueles que não precisam ficar chorando todo mês. Ai, meu Deus, preciso colocar paciente para dentro. Por quê? Porque eles vão atrás do paciente, eles não esperam o paciente bater. E quando ele fideliza, o paciente entra sozinho. O paciente bate e fala assim, quero fazer uma avaliação. Né? Agora, não adianta você ficar rezando, implorando e pedindo a Deus para que os pacientes entrem aí. Nossa, meu Deus, manda o paciente. Não é assim, você tem que executar, você tem que fazer a sua parte. Você tem que pedir, você tem que bater, mas você tem que cumprir, você tem que agir. Não dá pra gente só ficar esperando as coisas cair do céu. E agir significa ter tempo para produzir, tempo para poder focar naquilo que você tem como base. Quantos dentistas aqui que tem anos e anos e anos de profissão, que já tem uma carteira ali que, sei lá, passou mais de 300, 500 pacientes e tá aquelas fichas tudo parada, morta lá. Meu, é um desperdício. Você tá esperando com que esses pacientes batam na porta de outros dentistas, certo? Mas eu não tenho tempo para ir atrás desse paciente. Claro que não tem. Você está atendendo 100% do tempo, você está 100% no mocho, você não vai ter tempo mesmo. Né? Então, você vai ter que ficar esperando o paciente bater na sua porta e falar, quero ser atendido. Só que isso vai acontecer quantas vezes no mês? 1, 2, 3, 5? Enquanto você poderia já estar trazendo 20, 25, 30 pessoas para dentro todo mês? Certo? Você precisa de tempo. Senão, você não vai atrás dessas estratégias.
Vamos lá. Então, nós falamos sobre o tempo de treinar a equipe, nós falamos sobre as estratégias de campanha, né? Você ter tempo para criar estratégia de campanha. A gente falou sobre captação de paciente, tanto pelo marketing quanto interna. E nós vamos falar sobre o quarto ponto aqui. Se você tem tempo sobrando do seu atendimento, ou seja, tem tempo para fazer gestão, você consegue fazer programas de fidelização. Claro, o que seria programa de fidelização? É qualquer ação que envolva indicação. Quando eu estou fidelizando um paciente, ou seja, eu estou encantando ele do começo ao fim, eu estou instituindo pós-venda em todo o meu protocolo, eu estou colocando mimo ali pro meu paciente, eu estou usando uma gamificação. O que é gamificação? Uma arte ali, né, de brincar através de um game com o paciente para que ele pontua, para que ele seja fiel a você. Gamificação existe em tudo, gente, quase que tudo na nossa vida e a gente não percebe. Você pode usar dentro da odontologia vários sistemas de gamificação. Isso fideliza muito o paciente. Sem te dizer, se você não tem tempo, se você atende 100% do seu tempo, você não vai lembrar de gamificação. E se você lembrar de gamificação, você não vai pensar, meu Deus, eu sou ruim de estratégia, meu Deus, minha criatividade é zero, meu Deus, eu não tenho ideia nenhuma, por que a Flávia tem tanta ideia? Por que o meu colega tem tanta ideia? Porque a gente tem tempo, porque a gente não atende 100% do tempo. A verdade é essa. Quando eu era dentista de mocho, ou seja, eu sentava 8 horas da manhã, quando não chegava 20 para as 8 para conseguir encaixar um antes, quando eu saía 8h15 da noite, você acha que eu tinha tempo? Tinha tempo era de nada. Eu não tinha tempo nem de comer. Eu fiz aqui de magra quando eu tava atendendo 100% do tempo. Por quê? A minha única preocupação era dar conta da minha agenda toda. A minha única preocupação era lotar paciente cada vez mais. A minha única preocupação era conseguir sair daquele dia antes de 10 horas da noite. Era a minha preocupação. Você acha que eu chegava em casa como? Eu decidia entre comer, tomar banho ou dormir. Não conseguia fazer os três. Imagina que eu ia chegar em casa, ter tempo de, nossa, vou tomar um banho, vou pensar em alguma jantinha, deixa eu ver uma jantinha gostosa. Cara, não dava. Era deitar e dormir. Muitas vezes de calça jeans, ainda roupa branca, porque eu sentava, deitava no sofá, acordava no sofá 3 horas da manhã, de tão cansada. Você acha que eu teria tempo nessa época de pensar em tudo isso? No que minha secretária estava fazendo? Eu tinha tempo, sabe quando? De madrugada. Quando eu acordava e eu perdia noites de sono, de lembrar que ela estava fazendo algo errado e eu não pude corrigir ela. Eu não tive tempo de corrigir ela. Isso sim me atordoava. Aí era meu tempo. O tempo que eu tinha de pensar nas estratégias era enquanto eu era o meu horário de dormir, meu horário de descansar. E aí o que eu fazia? Acendia a luz do meu quarto, pegava o meu celular, meu bloco de notas e anotava tudo ali, ó. Nossa, amanhã falar com tal fulano, amanhã corrigir isso, amanhã corrigir aquilo. Aí sabe o que acontecia? No outro dia eu acordava com aquela mega olheira, saía já com o jaleco correndo aqui, porque eu tava atrasada, engolia qualquer coisa no meio do caminho, chegava lá, a minha secretária falava assim, doutora, já tem 2 te esperando. Eu entrava correndo pra sala, já começava aquele atendimento e eu só parava 8 horas da noite. E qual que era o momento que eu conseguia colocar em dia tudo aquilo que eu anotei de madrugada? Não tinha tempo. Não tinha tempo. Então, atender mais não vai aumentar o seu lucro. Não vai aumentar o seu lucro. Ele vai aumentar o seu faturamento, mas não vai aumentar o seu lucro. Então, sinto muito. Se você quer aumentar o seu lucro, você precisa de tempo. Certo? Vamos lá. O que mais, Flávia? Você falou sobre, então, conseguir um tempinho para treinar a sua equipe, para treinar a sua secretária. Você disse que tem um tempo para criar estratégias, para olhar para os números e pensar qual campanha eu vou fazer esse mês, que tipo de campanha é essa, qual é o objetivo de campanha, quem que está envolvido, o que tem que ser feito, qual que é a meta da campanha. Se você tem um tempo, você consegue captar mais paciente que vai aumentar o seu lucro, seja pelo marketing digital, fazendo postagens, criando posts de forma intencional, ou seja, aqueles conteúdos de valor que vai te trazer mais paciente, ou seja, pela captação interna aí com a sua base. E eu falei também sobre programa de fidelização. Se você tem um tempo, você consegue usar gamificação, você consegue dar mimo pro seu paciente, você consegue pensar em estratégias para fidelizar, fazer um pós-venda, ligar, estreitar relacionamento e tudo mais. E que mais, Flávia? Se você tem tempo e você tira esse tempinho para fazer gestão, não está atendendo 100% do período ali destinado ao consultório, você consegue ter um controle maior de gasto. Quando você senta com tempo, você consegue olhar para todas as despesas, mapear as despesas, claro, isso tudo se você fizer um fluxo de caixa. Isso tudo se você tiver um controle efetivo dos seus gastos. Se você não tiver, aí já era, esquece. Então, quando você tem esse tempo, você volta ali pro mês anterior e olha tudo que foi gasto. E detalha, sabe? Nossa, gasto com dental, beleza, mas qual dental? O que foi comprado?
comprado? Isso, isso e isso. Gasto com protégico. Quanto que gastou do protégico? Isso, isso e isso. Então, quando você tem esse tempinho, você tira e olha para os gastos. Você consegue, muitas vezes, cortar algum deles. Quando você compra última hora, quando você compra de forma despreparada, a maioria das vezes você vai pagar mais caro. Porque está muito disponível, é urgente. Isso acontece com todo mundo. Nem sempre o lugar mais perto é o lugar mais barato. Você não consegue fazer uma pesquisa, você não consegue chorar um desconto, você não consegue avaliar se aquele kit ele tá mais em conta porque ele vem 3 ou ele vem 2 ou ele é individual. Você tá com pressa, você tá precisando para ontem, então você compra mais caro. Isso é normal. Comprou de última hora, tá pagando mais caro. Então, se você não tem esse tempo para fazer um estoque, se você não tem um tempo para controlar os seus gastos, sua lucratividade tá indo embora. Tá certo? Então, quando a gente fala aqui sobre atender mais, não vai melhorar o seu lucro, você entende essas 5 situações que eu trouxe para você? Por que atender mais te foge o lucro nesses 5 fatores? Você não tem tempo para treinar alguém, não tem tempo de falar e corrigir alguém, você não tem tempo de pensar em estratégias, em campanhas, você não tem tempo de captar, muito menos fazer post, você não tem tempo de fidelizar e você paga mais caro porque você não tem controle das despesas. Então, concordam comigo que sem tempo, esses 5 itens que influenciam e impactam a sua lucratividade, dá tchau para você? Dá tchau, certo? Então, a partir dessa semana, pelo amor de Deus, reserva um tempo da sua vida, reserva um tempo dos seus atendimentos. Flávia, já está lotada a minha agenda, já tenho uma agenda aí para próximo mês. Faz um buraquinho, ou então já pega ali do próximo mês, que seja setembro, é melhor tarde do que nunca. E já separa, quarta-feira, das 9 às 10 eu não vou atender. Quinta-feira, no período da tarde, das 3 às 4 eu não vou atender, porque nesse horário eu vou fazer isso, isso e isso. Eu te garanto que o seu lucro vai ser maior. Eu te garanto que o seu faturamento vai ser maior. Certo? Combinado, pessoal? Então, a melhor forma de aumentar o seu lucro é ter mais gestão. Mais gestão. A melhor forma de aumentar o seu lucro é ter uma maior gestão. Não é atender mais. Beleza? Então, como que eu arrumo um tempo, Flávia? Como que eu vou arrumar um tempo se eu não tenho esse tempo? Vamos lá. É uma pergunta bem interessante. Flávia, eu não tenho tempo. Como que eu vou arrumar esse tempo? 2 coisas. Ou você se planeja. Flávia, minha agenda está lotada, eu já tenho programação para o próximo mês, já tem paciente, não vou desmarcar esses pacientes, concordo, né? Você tem que honrar com aquele compromisso que você já gerou com ele, mas você pode, de forma planejada, olhar para o mês seguinte. Você já pode, de forma planejada, olhar para daqui 15 dias, se você não tem agendamento daqui 15 dias. Então, aos poucos, você consegue tirar esse tempo. Fecha a agenda. É como se você marcasse uma reunião com você mesmo. Rever as prioridades. É isso que a Karine falou. Então, não tem como você mudar da noite pro dia, mas tem como você mudar para daqui 15 dias, mudar daqui um mês. Se você não separar um tempinho para sentar você, o computador e a sua cabecinha em paz, você não vai conseguir ter esses 5 fatores que vão aumentar o seu lucro, certo? Você não vai ter tempo de olhar. E Flávia, infelizmente, eu não posso diminuir meu atendimento. Infelizmente, esse horário que eu estou atendendo já é o mínimo horário, porque eu trabalho, às vezes, no período da manhã no SUS, ou então eu trabalho em outra clínica. Eu não posso diminuir meu tempo no consultório. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você vai chegar antes. Ou sai mais tarde, né? Então, a gente cria tempo dessa forma. Se você não tem tempo, você cria o seu tempo. Cada um é dono do seu tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Por que alguns produzem mais e alguns produzem menos? Por que alguns acordam 4 horas da manhã? Por que alguns acordam 5 horas da manhã? Por que alguns acordam 10 horas da manhã? Né? Então, se você não pode, daqui a um mês, aumentar o seu horário ali para poder fazer isso, você vai ter que perder um pouquinho do seu horário de almoço, vai ter que perder um pouquinho do final de semana para planejar, você vai ter que perder alguma coisa, você vai ter que abrir mão, não é mesmo? E só ganha quem consegue perder algo. Então, arrisque perder um pouquinho do seu final de semana, arrisque perder um pouquinho do seu horário de almoço, arrisque perder um pouquinho do tempo que você tem, enfim, assistindo televisão, arrisque fazer isso, porque você vai perceber que era tudo aquilo que você precisava. Tá? Então, quem não tem tempo, arranja tempo, arruma tempo. Chega mais cedo, sai mais tarde, ou então se planeja, revê as prioridades, que nem a Karine disse.
Como captar paciente quando se é recém-formado? Preciso de uma live para isso. Tá, a gente não tá falando de captação, mas eu já vou te adiantar um pouquinho disso daqui, ó. Quando você é recém-formado e você precisa captar paciente, o melhor meio que você tem é divulgar, é você se mostrar presente, é você falar, formei, sou dentista, tô pronta, né? Então, como que você vai divulgar isso? Qual que é o meio mais fácil de você divulgar isso? Onde a gente tá. Rede social, tá? Mas é a única? Mas é a mais fácil, é onde você vai encontrar o maior número de gente te olhando, por quê? Vamos pôr aí, quantos seguidores você tem, né? Então imagina ali que 20% dos seguidores que você tem leu alguma coisa que você postou, ou então viu algum vídeo que você fez. Quantas pessoas seriam? Você tem esse número, certo? Então é o jeito que você vai conseguir alcançar o maior número de pessoas, mas não necessariamente é o único. Você pode, não sei se você vai montar o consultório ou não, se você atende no consultório ou não. A Kayla não era recém-formada, mas ela estava numa cidade nova, onde ninguém conhecia ela. O que ela fez? Ela já era boa nas redes sociais, ela postava, ela, né, fazia ali o movimento dela, que atraía as pessoas, mas ela entregou o cartãozinho dela quantas vezes na cidade inteira. Então ela ia num restaurante, ela falava assim, oi, tudo bem? Eu sou nova aqui na cidade, eu sou cirurgiã dentista, eu e meu marido, vou deixar aqui meu cartão, caso vocês, né, não me conheçam, ou então queiram fazer uma avaliação. O que as pessoas perguntavam? Que legal, vocês fazem o que lá? Eu faço isso, eu faço aquilo. Ela tinha o tempo para divulgar o trabalho dela. Ela ia num salão de beleza, ela entregava o cartão e ela falava para as pessoas, olha, eu sou nova aqui na cidade, mas eu já sou formada há algum tempo, então eu trabalhava em tal lugar, mas eu cheguei aqui agora e eu sou dentista. Eu faço a parte de harmonização, eu faço estética, eu faço aparelho, eu sou ortodontista. Se você gente, boca a boca, no início você vai ter que fazer isso, né? Tem a rede social onde você pode alcançar mais pessoas, mas você precisa de boca a boca. E quantas pessoas ela não conseguiu desse jeito? Vem para a rede social, mostra o que você tem aqui, sabe? Flávia, mas eu ainda não sou especialista, não precisa. Higienização, você sabe fazer, de saúde bucal, prevenção, fala algum assunto que você gosta de falar, mostra o conhecimento que você adquiriu esse tempo. Vai na vizinhança de onde você trabalha, se apresenta para as pessoas, vai comer um pastel na esquina, fala pro pasteleiro, fala para as meninas da pastelaria, olha aqui, eu sou dentista, vou deixar um cartãozinho para vocês, tá? Eu faço esse procedimento. Nesse momento você precisa divulgar. Tem muitas pessoas, a gente às vezes acha que isso é bobeira, mas não é. Muitas pessoas já estavam precisando daquele atendimento, daquele serviço, mas não tem para onde ir, não tem indicação, ou então também não conhece nenhum dentista. E aí, quando alguém te fala, olha, eu sou dentista e eu sou nova aqui na cidade, e deixa o cartão, ela vai falar, gostei dessa pessoa, fui com a cara dela, olha que simpática que ela é, e aí a oportunidade cruza, a pessoa precisando e você também, olha pra você ver que legal. Mas quantas vezes você, por exemplo, dentro da cidade que você tá, procurou algum serviço e não teve indicação? Ou então ninguém te falou, olha, vai em tal lugar. Você tem até que procurar no Google. Quantas pessoas não estão nessa mesma situação? E aí, de repente, você barra com uma, ou então a outra pessoa fala com a outra, nossa, você conhece algum dentista? Aí a dona lá do salão de beleza, que a Karine foi falar, veio uma moça aqui, ela mudou pra cá, ela era de Araçatuba, veio ela e o marido, eles estão ali, parece que na rua tal, não lembro se ela me falou, mas peraí, eu acho que eu tenho um cartãozinho dela aqui. Entrega. Então é assim, se você não declarar, claro que é coisas, né, que às vezes é longo prazo, você não consegue entregar um cartão hoje e garantir que sua cadeira tá com o paciente amanhã. No início não é assim, mas você precisa divulgar de diversas formas possíveis. Então se conseguir fazer uma televisão, por exemplo, o pessoal aqui faz televisão? Não, meu público não é isso. Meu público tá onde? Então entende quem que você vai atender, que público que você vai atender, que classe é essa, onde que tá essa classe? Onde que eles frequentam? Começa a frequentar os mesmos lugares, né? Começa a ficar amiga das pessoas ali, ou então se você já é essa cidade há muito tempo e já conhece muita gente, divulga. Gente, montei um consultório, gente, estou trabalhando em tal lugar, você precisa abrir a boca, tá? Senão, ninguém vai saber. Vamos falar sobre essa questão da secretária um pouquinho, que eu vou dar um relato de hoje, do que aconteceu aqui comigo. Hoje eu cheguei lá por volta de umas 9 da manhã, fiquei até
até 2 horas da tarde, mas nesse meio tempo eu consegui chegar em casa, levar meu filho para a escola e tudo mais. Mas eu fiquei andando ali para a clínica, e aí o que rolou lá? Deixa eu já dar um relato para vocês. Eu tenho 2 secretárias, 2 recepcionistas agora, né? Antes eu tinha uma só no período da manhã e uma só no período da tarde. Agora as 2 estão ficando ali mais juntinhas durante todo o dia. Porque tava muito movimento e aí tava aquela correria. Como é próximo do dia 10, eu tenho muito pagamento no dia 10, né? Então, assim, é bem corrido nesses dias, assim, próximo do dia 10, dia 15, dia 20, normalmente é mais corrido. E aí, eu tava ali do lado delas e foi chegando gente, que a gente não tava esperando. Uns foram pagar, outros foram marcar, outros foram fazer avaliação, outros foram pro próprio atendimento. Tinha 2 dentistas naquele momento, então tinha paciente para cada um deles. Como é a ortodontia que gira muito rápido, então chega mais paciente ao mesmo tempo. Quando eu olhei a recepção, tinha umas 10 pessoas lá dentro, ou mais. E em pé, devia ter umas 3 pessoas. E aí as 2 secretárias, assim, tipo assim, pensando, meu Deus do céu, quanta gente, e telefone tocando, aquela loucura mesmo. Eu, do ladinho, bem quietinha, eu falei, não vou ajudar, não vou, porque meu papel naquele momento não era ajudar, meu papel era observar, né, ver como que elas iam sair daquele enrosco, porque todo dia acontece esse enrosco. Então eu fiquei pensando, cara, que vontade de pegar e ajudar, né, mas eu falei, não posso, meu papel aqui é olhar. Fiquei bem no cantinho assim, só observando. E aí as pessoas chegavam, e elas ali naquela correria, uma fazendo recibo para um paciente, a outra no telefone com o dentista. E o que passou ali naqueles 5 minutos? Elas não olharam nos olhos de ninguém. Tipo, se olhou, foi muito rápido. Oi, tudo bem? E abaixava a cabeça. Não, pode esperar. O seu? Qual que é esse nome? Guilherme? Tá. Pode guardar, Guilherme. Tipo assim, ó, olhando para baixo. Avaliação? Avaliação. Como você conheceu a clínica? Conheceu assim? Faz assim, ó, preenche aqui para mim, ó, pode sentar ali. Tipo assim, ó, com muita vontade de zerar aquilo ali, né? Porque não parava de chegar gente. Só que, gente, qual que foi a minha sensação naquele momento? Ela não deu atenção para ninguém. Ela falou com todo mundo, aliás, ela deu atenção para todo mundo, né? Mas assim, de forma individual e com empatia ali, tipo, para ninguém, não olhou no olho de ninguém. Então, tanto que na reunião, eu comentei sobre isso, eu falei, meninas, olha como que no dia a dia a gente não percebe as coisas. Vocês foram educadas, vocês foram simpáticas, vocês deram um bom dia, vocês deram, né, foram educadinhas de falar, oi, tudo bem, né, deu uma saudação, mas no fundo você não olhou no olho de ninguém. Se eu te perguntar uma característica física de alguma dessas pessoas que passou naqueles 5 minutos, vocês não sabem. Se eu te perguntar se a pessoa tinha uma pinta, se a pessoa, que cor que é o olho da pessoa, vocês não sabem me dizer. É ou não é? Eu tô mentindo ou não tô? Não, doutora, eu tava com correria. Eu falei, eu sei. Tem dia que é uma correria. Mas se você não parar e olhar nos olhos das pessoas, não faz sentido. Então, o que você podia ter feito? Olhou, viu que tem 10 pessoas te esperando, fala, galera, só um minutinho, eu vou atender todo mundo. Quem aqui... Gente, tem que fazer, tem hora que tem que dar uma organizada geral. Quem aqui consulta com o dentista que tá com o horário marcado, levantar a mão pra mim. Aí uns 3, 4 e levantar. Então só vou colocar aqui no meu sistema pro dentista saber que você chegou. Por quê? Porque a gente tem uma questão de atraso, a gente tem uma questão ali que não, né, passou de tanto tempo, não é atendido mais, porque senão a gente não consegue encaixar todo mundo, atender todo mundo que tem no dia. Então a gente tem uma certa regra, um certo protocolo quanto ao atraso. Então se elas atendessem todo mundo ali por ordem de chegada, pode ter paciente que chegou no horário do atendimento, mas só foi atendido 10 minutos depois, porque foi o tempo que ela conseguiu atender, e aí, consequentemente, o dentista ia se lascar nesse momento. Então, ela sabia desse protocolo. Então, ela teria que olhar, né, todo mundo, quem aí é atendimento? Legal. Então, aqui, vem aqui os 3, que eu já vou só colocar aqui no meu sistema que vocês compareceram e já pode sentar. Quem aqui é pagamento? Vocês 3? Então, legal, 2 minutinhos eu vou falar com vocês. E quem aqui, enfim, é avaliação? Porque a avaliação também tem que ter uma certa prioridade para pelo menos preencher a ficha. Por quê? Porque o dentista ainda vai sentar, vai chamar, vai avaliar, mas tem que preencher um negócio. Então, aquela pessoa, ela precisa sentar ainda, né? Então, quem que era coisas mais ágeis? Era o pessoal que só ia pagar, tchau, muito obrigado, vai embora. Tá, beleza.
acabou que não foi desse jeito que ela resolveu o problema. Ela foi, quem foi chegando primeiro, se chegou primeiro ou não, quem chegava nela, no balcão primeiro, era atendido. Então isso tá errado. Por quê? Às vezes uma pessoa chegou primeiro, mas ela não se aproximou. Ela chegou e parou. Aí, às vezes, uma outra pessoa chegou depois, mas veio diretamente nela. Então, consequentemente, se ela não estava olhando para todo mundo, ela atendia quem estava chegando nela. O que essa pessoa de cá se sentia? Porra, eu cheguei primeiro que esse ser tá passando na minha frente. Ele se sente mal. E aí, quando ela vem para atender, a pessoa fala, só um minutinho, e abaixa a cabeça de novo para fazer. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Então, naquele momento que eu fiquei ali, naqueles 5 minutos que eu fiquei ali, eu me senti mal por aquelas pessoas. Só que elas não teriam avaliado tudo isso. Elas não perceberam isso. Por quê? Porque elas estavam vivendo aquele momento. Na percepção delas, elas estavam naquela correria fazendo o máximo possível, o melhor possível. E com certeza elas estavam fazendo o melhor, né? Mas elas não olharam ao redor. Elas não tiveram os olhos de forma externa. E isso, cada um sentiu alguma coisa naquele momento. Então, durante a reunião, eu tive a oportunidade de falar, Mirelle, vem cá, Lisiane, vem cá, Elisângela, vem cá. Aconteceu isso hoje. Eu senti falta no olhar das pessoas. Eu senti que faltou uma organização maior para você atender todo mundo. Ela, doutora do céu, tinha muita gente que não sei o que, eu fui ficando desesperada e por conta do Covid, que as pessoas não podem se aproximar. Eu entendo, eu me coloco no lugar dela. Elas ficaram assim, que ela tá aqui não tá me ajudando, né? Que ela tá aqui me olhando e ela não tá fazendo nada, né? Mas é porque eu queria saber como que elas iam sair. Mas assim, entende que se eu não tivesse ali observando pelo menos um momento do dia, eu não teria oportunidade de corrigir elas. Amanhã vai acontecer o mesmo fuzuê que aconteceu hoje. Por quê? De pagamento, as pessoas receberam, vão lá pagar a mensalidade, enfim. Né? O que vai acontecer? Amanhã elas vão falar, tem que olhar no olho da pessoa. Amanhã eu tenho que avaliar, eu tenho que organizar aqui quem é pagamento de cá, quem é atendimento daqui, deixa eu colocar pro dentista, por quê? A pessoa chegou atrasada, o dentista estava lá à toa, às vezes dentro, esperando o paciente, mas ele nem sabia que o paciente tinha chegado, porque elas não avisaram, porque não teve tempo de avisar, ou então o dentista achou que tá, aí o dentista tem que correr com o paciente, porque chega o outro, aí vira aquele rolo, aquela bola de neve, sabe? Então, amanhã, com certeza, na hora que acontecer isso, elas vão pensar, tá, oi, fulano, tudo bem? Nossa, seja bem-vindo. Como que você conheceu a clínica? Através de onde? Ah, legal. Ah, você também é avaliação? Então vem cá os dois, por favor. Ó, vocês chegaram juntinho, tem uma prancheta aqui para cada um. Ó, aqui vocês precisam anotar o nome de vocês, aqui você precisa apontar isso. É rapidinho, o doutor logo vai te chamar. Então, vamos ali, eu vou te colocar tentado. Gente, peraí só um minutinho, eu já vou para atender vocês, tá? Olhando no olho. É muito melhor. Ah, quem é pagamento? Então, por favor, aqui, ó, vem aqui com a Elisângela vai atender vocês, porque tinha uma do lado. Então, amanhã elas vão olhar. Então, quando eu falo para vocês que se não tiver um minutinho do período da manhã, um minutinho no período da tarde para passar ali e observar como a sua secretária está agindo, você não vai ajudar elas. E, gente, concorda que elas não fizeram por mal? Elas estavam fazendo o melhor que elas podiam naquele momento. Elas estavam fazendo o serviço delas, mas elas podem e poderiam fazer melhor, desde que a gente oriente e a gente mostre onde está o erro e como elas podem consertar, certo? Por isso é fundamental que vocês tenham tempo para elas. Como uma pessoa que não é naturalmente organizada consegue criar uma rotina de organização? Ah, tudo é treinável. Tudo é treinável. Quantas habilidades que você naturalmente não era boa e você desenvolveu? Tenta pensar em alguma que você desenvolveu com treino. Repetir. Gente, eu sempre fui uma pessoa organizada. Sempre fui. Mas tem alguns períodos da minha vida que isso não rola. Tem alguns períodos da minha vida que eu tenho dificuldade. Tem alguns períodos da minha vida que eu sinto que eu procrastino. Mas é porque eu não estou bem comigo mesmo em alguma situação. Então, quando eu entendo que eu tô nesse período, que eu não estou conseguindo cumprir com a minha agenda, sabe o que eu faço? Eu uso vários meios de me organizar. Eu coloco mensagem no celular, eu coloco despertador, eu colo papel em tudo quanto é lugar para não esquecer, eu coloco a agenda de papel, eu coloco a agenda de computador. Se eu mostrar para vocês, quer ver? Eu vou até aqui abrir para vocês verem um negócio aqui. Você vê, eu tava num período desse, então eu faço várias agendas para eu lembrar de todos os meus compromissos, para eu conseguir me organizar. Então, vamos supor,
Eu tô nesses momentos onde eu tô esquecendo, minha agenda tá muito cheia, eu não tô conseguindo olhar para tudo e me organizar. Então eu venho, eu coloco aqui, eu rabisco o tempo que eu tenho para cada coisa, ó, já tá tudo, ó, isso aqui é desde o dia 6 de agosto, ó, tá tudo lá para frente já, alguns compromissos que eu não posso esquecer, certo? Ó, tá na agenda de papel, dia 16, lá para frente, dia 18, dia 20, tá tudo aqui anotadinho. Beleza? Mas não tá só aqui, porque eu não tô funcionando só com papel. Tem hora que eu tô no computador, eu não acho a minha agenda. Aí deixa eu mostrar aqui pra você no computador. Então, tenta entender como você funciona. Você não tá organizado ou você não tá organizada, vai testando vários meios. Papel, computador, Trello, aplicativo. Testa tudo que você pensar. Coloca em tudo. Coloca no Google Agenda, lembrete, enfim. Pede para as pessoas te lembrar de alguma coisa e você começa a entender onde que você funciona melhor. Então, eu, Flávia, sempre fui papel. De repente, o papel não funcionou mais para mim. Eu não estava conseguindo seguir, eu estava esquecendo de tudo. E aí, de repente, eu falei, gente, eu vou fazer uma no computador, então. Vou pegar uma planilha de Excel, vou colocar em blocos a minha agenda. Aí começou a funcionar. Aí comecei nela, foi ótimo. De repente, ela parou de funcionar. Aí eu fui para o aplicativo. Então, o mais importante de tudo é você entender como que você funciona, tá? E eu vou falar uma coisa bem séria aqui pra você. Não acha que isso vai ser o meio pro resto da sua vida, que isso vai dar certo, porque não vai. As coisas param de funcionar. E você tem que estar sempre apta a mudar. Você tem que estar sempre pronta a testar novas coisas. Porque uma hora a gente cansa, uma hora a gente desanima, uma hora a gente desmotiva. Ninguém é motivado 100% do tempo. Ninguém acorda motivado todos os dias. Seja você mesmo a sua própria motivação. Como? Coloca bem estampado na sua frente aquilo que você mais deseja. Pode ser algo a curto prazo, pode ser algo a médio prazo, ou então pode ser o seu sonho mais louco, seu sonho mais longe, ou de longo prazo. Coloca uma foto disso na sua frente. Todas as vezes que você acordar e falar, nossa, hoje não dá, nossa, hoje eu tô cansada, nossa, hoje eu não sei se eu vou conseguir fazer tal coisa, mesmo que eu consiga, olha para essa foto, olha para esse escrito, deixa algo visível na sua frente, que isso vai te lembrar que você precisa fazer o que tem que ser feito. Então, organização não é um talento da grande maioria das pessoas, né? Até daquelas que são naturalmente ali já organizadas, chega um momento da vida delas que elas se veem numa bagunça muito grande. E quando elas enxergam que elas estão nessa bagunça, essas pessoas piram. Piram por quê? Porque elas sabem que elas são organizadas. É como se elas estivessem perdendo uma parte de uma essência delas. É como se elas estivessem numa crise de identidade muito grande. E essas pessoas começam a entrar num viés ali de que, meu Deus, quem sou eu? Meu Deus, eu nunca fui assim. Por que eu estou assim? Gente, é natural. É normal a gente mudar ao longo do tempo. Cada habilidade nova que você adquire na sua vida, você perde outra. Seu cérebro não tem espaço para tudo. Então, fique em paz. Se você está perdendo alguma coisa que você tinha, é porque você está criando outras, tá? Então, a gente tem que sempre reconectar a nossa essência, sempre tentar. Vem cá, cérebro, eu sei que você tá cansado, mas me ajuda aqui. Eu vou colocar um monte de negócio aqui pra você lembrar. E, por favor, quando você olhar para aquela foto, me ajuda aqui, me ajuda a fazer isso daqui. Então, entende como você funciona, tá bom? Eu acho que é a melhor dica que eu posso te dar, porque eu passo por isso sempre. Eu sempre sou uma pessoa organizada e, de repente, eu não sou mais. Então, tem hora que eu me sinto até... Nossa, gente, eu falo tanto isso pras pessoas. Nossa, eu já dei tanta dica disso. Eu tô vivendo isso. Eu tô vivendo esse caos. Eu tô vivendo aquilo que eu dou como dica. Gente, é normal. Tem época da minha vida que eu tô aqui em cima com algumas coisas e tem época que eu tô aqui embaixo. Então, e nesse momento que a gente tá conversando, quando você fez essa pergunta, eu tava sentindo que eu não tava conseguindo cumprir com os meus compromissos. Por quê? Porque eu peguei coisas demais para fazer no mês de agosto. Eu tenho 40 consultorias para dar, eu tenho mentoria toda noite, eu tenho o curso da galera nova que está entrando, eu tenho que ficar na Go 3 vezes por semana, eu tenho fisioterapia, eu tenho academia que eu já marquei porque eu não posso, meu joelho está doendo demais, eu tenho um monte de coisa para resolver. Mas se eu não me organizar da maneira que eu posso, eu não vou conseguir concluir nem metade. Mas se eu conseguir, pelo menos entender como que a Flávia está funcionando melhor nesse mês, eu já estou feliz. Eu coloco muito isso, Vivian, também. Eu tenho um grupo só eu mesma, chama Eu Mesma meu grupo, e é uma foto minha, tá? Quando eu preciso lembrar de alguma coisa, eu mando áudio, que às vezes é mais rápido, eu não posso esquecer. Aí depois eu volto. Só que eu tava tão ferrada com isso, tão danada com isso,
que nem lembrar das coisas que eu tinha colocado lá, eu lembrava mais. Nossa, a gente tava ruim. Então, assim, não se culpe por isso, não. Só tenta encontrar uma melhor forma aí para você seguir. Foi uma visão que eu tive, assim, muito forte, que eu percebi o quanto é importante a gente olhar no olho do outro, o quanto é importante a gente dar uma atenção que seja, assim, 15 segundos, você olhando para aquela pessoa e só para ela. Esquece telefone, esquece tudo que passou na sua vida, esquece, põe na sua mente, aquela pessoa é a pessoa mais importante da minha vida naquele momento. Se você pensar dessa forma, você consegue entregar o seu melhor, certo? Uma outra questão, o paciente foi passar por uma avaliação, né? Aí o dentista fez a avaliação, não escutou o paciente, não escutou o paciente. O paciente tinha escrito na ficha qual que era a queixa principal. E a queixa principal do paciente estava escrito implantes. Estava lá, implantes. Aí o dentista chamou na correria também, né, naquela loucura, chamou rapidinho e só olhou para quê? Boca, né? E nem olhou a ficha dele ali, a avaliação. E a paciente sentou naquele momento, o dentista perguntou, e aí, o que te incomoda? Ah, então, doutor, me incomoda que eu tenho algumas falhas, eu tenho algumas falhas aqui, eu estou incomodado com elas, e eu queria fazer um check-up, eu queria que o senhor desse uma olhada em tudo que eu preciso fazer. Aí o dentista, ok. Foi lá, olhou tudo, né, que precisava ser feito, anotou lá, dente tal tem que tirar, dente tal tem que fazer uma restauração, dente tal tem que fazer um tratamento de canal e uma coroa, e depois tem que fazer uma PPR. Falou assim, PPR. Só que a paciente tinha pedido implante, tá? Mas o que acontece, gente? Vamos lá, vamos ser bem sinceros aqui, não podemos ser hipócritas de dizer que ninguém faz isso, que ninguém comete isso. Aconteceu comigo hoje, na minha clínica. Eu não estava avaliando, mas eu estava ali do lado e eu percebi. Como que foi? O paciente colocou implante, o paciente queria saber sobre implante, o paciente foi para isso, e aí, de repente, manda uma PPR para o paciente, sendo que o paciente já usa PPR. Mas eu concordo que o dentista avaliou ali de forma rápida, sem muita atenção, e ele viu que ela já usava uma PPR, mas a PPR, conforme ela ia perder alguns dentes que já estavam condenados, ela teria que fazer uma nova PPR, certo? Beleza, então chegou a avaliação assim. Eu peguei e falei para a menina do comercial, falei assim, pode deixar que eu vou fazer essa avaliação aqui, eu que vou passar o orçamento. Aí puxei aqui para mim e falei, chama a Elda. Oi, dona Elda, tudo bem? E aí, passou na avaliação com o doutor? Ah, passei, e aí, o que achou? Ah, não, gostei da avaliação, ponto. Se eu acredito 100% nisso, eu concordaria que a avaliação foi muito boa, certo? Mas eu falei, tá, e aí me conta um pouquinho sobre a senhora, por que a senhora procurou a nossa clínica, o que tá te incomodando aí na sua boca, o que você gostaria de fazer, e dei liberdade dela me falar. O que ela me contou? Então, Flávia, é que... Ela não falou Flávia. Então, moça, é que eu tô com umas falhas, já tem um tempo que eu não vou no dentista. Quanto tempo? Ah, não, desde 2016. Entendi. E tá, e essas falhas tá te incomodando? Então, não, é que elas estão tampadas, eu já uso uma prótese. Aquelas próteses de grampo, sabe? É muito feia, eu queria ficar livre dessa prótese, porque eu tenho vergonha de sorrir. Quando eu dou um sorrisão assim, a prótese, ela parece grampo e é bem aqui na frente. Ela tava de máscara, né, e me apontando que era aqui na frente. Eu falei, bacana. A prótese incomoda, e aqui tá pedindo para colocar outra prótese, igualzinha àquela que tá. Então, entende que se eu não dou ouvido pro meu paciente, eu tô sugerindo para ela o que ela não quer. Eu tô sugerindo para ela o que eu acho que ela deve fazer, né? E eu olho, às vezes, só pro estereótipo, assim, pra pessoa, pelo jeito que ela tá vestida, e falo, ela não vai colocar implante em tudo. Porque olhando aqui, falta 6 dentes. Se eu for pensar que cada implante é média de R$2.000, 6 dentes vai dar 12, esse ser não consegue. Acontece. A maioria das vezes. E ele propôs uma PPR. Enfim, eu olhei para ela e eu falei, olha, legal. O dentista aqui, ele falou para a senhora sobre um tipo de prótese. Qual que era o tipo? Ele falou sobre essa de grampo mesmo, mas eu queria ver. Eu falei, você falou com ele que essa você não queria? Não, eu nem falei com ele. Na hora que ele me falou que era essa mesmo, eu já pensei que é a única que dá certo pro meu caso. Eu falei, olha, tem como a gente colocar implante? Aí ela, tem? Eu falei, tem. Só que aqui no caso, o implante, eu teria que colocar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, assim, a diferença entre essa prótese e o implante vai ser em relação ao orçamento financeiro. Ele, quanto custa cada implante? Eu falei, olha,
na faixa aí de uns 2.200, 2.300, depende de algumas coisas. Mas isso faz sentido para você? Ela falou, doutora, não dá, porque se eu tenho 6 falhas e eu preciso colocar implante, cada implante é na faixa de R$2.000, para mim não dá. Aí eu vou ter que ficar com a prótese mesmo. Eu falei, entendi e tal. Mas e se a gente fizer, então, um único implante aqui, na frente? Deixa eu ver, abaixa a sua máscara, né? Porque eu tava do lado, não fui eu que fiz a avaliação. Eu falei, abaixa sua máscara, deixa eu ver onde que tá o grampo. Na hora que ela baixou, eu tava aqui, assim, no 22. Tava no 22. E o outro grampo só lá no fundo. E aí eu peguei e falei assim, entendi. Então, esse grampo bem aqui na frente que incomoda, é esse grampo. Eu falei, se a gente fizesse, então, um único implante aqui, por enquanto, para a gente conseguir colocar essa mesma prótese de grampo, só que levando o grampo mais para trás, daria certo para você? Nossa, aí dá, porque aí eu pago um implante só, que é uns 2.000 e pouco, e aí eu coloco o resto da prótese, e a prótese não vai ficar com esse grampinho aqui? Aí eu falei, não vai. Ela, então é isso que eu quero. Gente, o que eu entendi nessa hora? Que a gente não escuta o paciente, que a gente só olha para a boca, a gente só olha para dente. E eu não ia fechar com ela se eu tivesse oferecendo uma outra PPR. Ela não queria trocar a PPR dela. Você acha que ela buscou atendimento porque ela... nossa, eu vou no dentista porque desde 2016 eu não vou? Claro que não. Não é por conta disso. Ela não foi para... vou visitar ele porque eu acho que já tá na hora de visitar. Não é. Ela me visitou porque ela queria trocar aquilo que estava incomodando ela, que era o grampo. Aí você vai lá e me passa uma outra prótese de grampo? Porque você não escutou que o grampo que era o que incomodava? Então, entende como é importante a gente escutar o paciente, a gente entender o que está incomodando ele, e propor um tratamento que está dentro do que ele precisa, porém, nas condições que ele pode, e tirando aquela dor, no caso, física dela, emocional dela, que era uma dor ali de estética, né, uma dor de não poder sorrir, porque o grampo estava aqui bem em cima do 22. Então, percebe como isso é importante, que a gente na correria também não enxerga? Então, foi outra lição que eu tive no dia de hoje. Quem é ortodontista, que faz só orto, tem muito olhar para orto, enxerga muito dente torto, enxerga muito mordida errada, né? Enxerga a classe 2 a distância, enxerga perfil, enfim, enxerga tudo. E muitas vezes não enxerga cárie, não enxerga infiltração, não enxerga, enfim, um monte de outras coisas. E quem é dentista, protesista, ou então ortodontista, enxerga muitas outras coisas que também não enxerga a especialidade. E aí falta aquele diagnóstico completo, falta aquele olhar geral, sabe? Então eu acho que é muito privilegiado quem é o dentista que executa tudo, mas assim, que não que executa tudo, mas que tem parceiros dentro do consultório que indica, sabe? Tá faltando essa visão interdisciplinar. Muitas vezes a gente foca na gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Protesista, pelo menos, não indica orto quase que nunca, é muito difícil, tem que estar muito evidente para enxergar orto, tem que estar muito evidente. E muita gente precisa de orto, muita gente. Às vezes é um caso, né, só de uma intrusão, às vezes é um caso de uma extrusão, às vezes é um caso, enfim, tem orto quase que sempre. Eu trabalho com orto, eu vejo orto o tempo todo, mas eu consigo, né, porque eu não sou ortodontista, enxergar outras especialidades, né? Nossa, aqui precisa de orto pra gente desinclinar esse dente, colocar um implante aqui, a gente precisa fazer esse tratamento assim. Só que muitas vezes você precisa perguntar ao paciente que está incomodando ele. Beleza? Então, acho que é muito importante a gente avaliar isso daí. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, né, por trás das câmeras, esse olhar de forma aí externa. A gente, quando está ali no procedimento, a gente enxerga aquilo que é conveniente para a gente enxergar, né? Mas tem hora que a gente precisa se colocar como quê? Como alguém que está visitando, tá? Alguém que está avaliando, alguém se colocar no lugar de paciente, acho que é muito importante, né? Como que eu sentiria se eu fosse paciente aqui? Como que eu sentiria se eu fosse atendido dessa forma? Como eu sentiria em qualquer situação, né? Como que eu sentiria se o dentista me falasse isso? Cara, às vezes falar uma coisa na frente de outras pessoas machuca muito. Às vezes falar, vamos supor, a palavra dentadura perto de alguém, isso constrange muito. Eu acho que tem coisinhas que pra gente é tão natural, que pra gente é tão normal, né? E que não faz
tanto sentido quanto na vida de outra pessoa. Então, quantas vezes aquela pessoa que está lá, que às vezes usa uma PT, por exemplo, ou usa uma PPR, e ela tá com um conhecido que foi com ela, ou com o marido, ou então com a filha, ou então com uma amiga que passou junto ali, tá naquele momento junto, e aí de repente o dentista fala, então, essa dentadura aqui, às vezes a pessoa não sabe que ela usa, usa uma PT, então às vezes a filha não sabe. Então a gente pode destruir muita coisa pela nossa não percepção de como ela é, né, com aquele olhar só técnico. Então eu gostaria de convidar vocês assim a enxergar sempre pelo lado do outro, sempre pelo lado do paciente, que eu acho que a gente consegue ter um diferencial gigante nesses momentos.